noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Lugar de Fala com Tânia Neco, euzinha aqui, no nosso 9º episódio. E hoje eu falo assim com muita propriedade que é um dos maiores milagres que nós vivemos nesses últimos dias. Assim, é surreal. Hoje nós recebemos o Samuel, que é meu primo, por sinal, e é um prazer muito grande, uma alegria muito grande, e a minha prima Heloídes. Gente, vocês, eu acho que toda Crixás soube o que aconteceu com o Samuel, com o pequeno Samuel. E diga-se de passagem que você é muito amado, né, Samuel? Verdade. Mas me conta, Heloídes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada, né, pela oportunidade de nós estarmos aí compartilhando com vocês um pouquinho o milagre que Deus fez na vida do Samuel. E realmente, assim, é um milagre. É um milagre. É uma corrente de oração que se formou e Deus teve misericórdia do povo dele aqui na terra. Teve. Porque realmente quem nos acompanhou bem próximo aí viu a situação que do dia 19 de julho às 18h20 nós recebemos Samuel e hoje com 19 dias ele está da forma que está. 19 dias. 19 dias exatamente. Então Deus tem feito maravilhas. Me na conta, vida de Samuel. aonde que você estava nesse momento? Como eu estava de férias, eu tinha acabado de sair da oficina, ele estava no trabalho, junto com o pai. Eu saí da oficina e o Vilmar logo em seguida saiu, nós saímos os dois carros e ele falou, eu vou comprar um petróleo para a bicicleta e vou embora. Ele foi, comprou o petróleo, foi na casa de um primo e veio embora. Em seguida, saiu ele e o irmão. Ele saiu na frente da bicicleta e o irmão na moto atrás. Foi o prazo de eu abrir o portão de casa e sentar. Na hora que eu sentei com o telefone na mão, o telefone do Vilmar tocou, perguntando onde que ele estava, que o filho dele tinha sofrido um acidente no semáforo e que tinha machucado por demais que corresse. Então, naquele momento ali, eu ouvi do outro lado, Vilmar no telefone, eu já entrei no carro rápido e saí, o Vilmar gritando, me espera, me espera. E no meu coração eu já imaginava ser Samuel. Pela impulsividade dele, pela agitação dele, porque ele é muito agitado mesmo, né? Ele não tem medo, a palavrinha medo parece que não existe no dicionário dele. Então a gente fica, parece com o coração na mão, né? Desde sempre. E nós chegamos ali, já pegamos uma cena assim de terror realmente, né? Foi uma cena de terror, muita gente. Samuel, ele estava Lá no semáforo. no Você pegou semáforo, ele ainda no no semáforo? semáforo. Caído no mesmo lugar que do acidente, né? Ali próximo entre a caçulinha e o cemitério, tem um buraco ali assim que acumula água, ele estava caído naquele lugar, em cima daquela poça d'água. Ele estava com a cabeça toda aberta e muito sangue, muita gente perto, ele gritava descontroladamente. Deus é tão maravilhoso que ele me deu tanta força na hora que eu não conseguia chorar. Imagina. Eu não conseguia chorar. Quando eu vi que a cabeça dele estava aberta aqui, o couro cabeludo estava fora, a única coisa que eu fiz foi colocar a mão na cabeça dele ali, voltando aquele couro para o lugar e orava a Deus, repreendendo o espírito de morte. Fala, Senhor, tem 15 anos que o Senhor concedeu Samuel para mim. Desde o meu ventre a gente sofre tanto para dar vida, trazer vida a esse menino. O Senhor tem um propósito na vida dele e não vai ser agora, porque ele não cumpriu esse propósito ainda. Não teve nada que viesse mostrar a grandeza do Senhor através da vida dele ainda. Então o Senhor traz meu filho de volta. Repreendo o espírito de morte, Pai, me dá força e me direciona agora. Então essa foi a nossa oração a todo momento ali, até a ambulância chegar, para dar esse socorro para ele. Chegamos ali no hospital, aquela loucura. Maria Leite, uma enfermeira assim de mão cheia realmente, sabe? Foi enviada de Deus, ela só falava um neurocirurgião rápido, Heloídes, precisa de um neurocirurgião rápido. E a equipe médica foi muito pronta, nós fomos muito bem atendidos ali e muito rápido o atendimento. Vocês foram para o hospital municipal? Hospital municipal. Fomos para o hospital municipal, eu não sei o nome da médica, eu acho que é Ila. Uhum. Eu não sei se eu acho que Ila, que atendeu, e o Igor. Isso. Foram os dois que estavam lá, logo
vieram outros médicos também de outros hospitais para dar o suporte, porque a situação era bem crítica, né? E ele foi muito bem atendido, ele se convulsionou no momento do atendimento. José Marione chegou e eles já tiveram que de imediato fazer a intubação do Samuel para a retirada dele. Então, assim, foi tudo correndo contra o tempo. Heloísa, nós estávamos no Araguaia, era para o Samuel ter ido e não foi. Então, assim, Deus realmente tem um propósito. Sim. E naquele momento, que foi por volta de 6 e pouquinho, nós recebemos essa notícia e assim, e foi desesperador. Você não tem noção, Samuel, o quanto foi desesperador. Assim, eu me lembro muito, muito bem, assim, ó, o Lucas, ele chorava. Então, assim, nossa, ele chorava muito, muito mesmo. A Brenda entrou lá para tentar acalmar todo mundo. A Maitê, a tia Marta. Então, assim, não dá para descrever todo mundo. Mas foi, assim, um momento que todo mundo... Olha, eu até arrepio. Todo mundo debruçou o joelho no chão e, assim, e pediu a misericórdia para que Deus concedesse a vida para você. Mas teve alguns momentos que eu confesso para você, assim, que parece muito surreal a gente vendo umas fotos e a possibilidade da vida. E chegou uma notícia que eu queria confirmar com você. E o Dr. Roberto foi para o Hospital Municipal. Foi. E lá ele descreveu, assim, a possibilidade muito grande do Samuel morrer. Ele te avisou? Você acha que isso foi um diagnóstico precoce que ele fez? Não, a hora que ele entrou, eu falei, doutor Roberto, não minta pra mim. Uhum. Qual é a real gravidade da situação? O Samuel já estava entubado, já tinha todo o procedimento, né, já tinha sido ocorrido. Ele falou, minha amiga, eu não vou mentir pra você, o caso dele é grave. A única expressão que o doutor Roberto falou desde sempre foi, o caso dele é grave. Correr contra o tempo. O caso dele é Ele grave. teve traumatismo craniano? Teve traumatismo craniano com afundamento do crânio. Então ele teve esse afundou, né, que era o que eles mais temiam devido a sangramento interno, né? E Deus foi tão maravilhoso que no TCE dele, todas as tomografias que se faz, ele não teve uma gota de sangue no cérebro. Todo o sangramento dele foi para fora. Você Então, não lembra de nada, Samuel? todo o sangue No saiu. dia do acidente eu lembro poucas coisas só. Eu lembro que no dia do acidente, eu fui para esperar o sinal abrir, né? Aí eu parei lá naquela rotatória lá atrás, lá perto do autopeça. Aí eu parei lá e coloquei o pé na calçada para afirmar que a calçada é mais alta. Aí a única coisa que eu lembro só que na hora que eu fui sair, eu só lembro que o carro arrancou. Aí daí eu já não lembro nada. Não lembro nem que eu acordei e fui Nada. pra oficina, nada. Meu Deus. E engraçado que só do dia do acidente pra trás, pra frente, eu lembro tudinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus Deus. então colocou assim, olha, não quero que você lembre desse episódio triste na sua vida, mas ao mesmo tempo um episódio De que vitória também. te compromete de vitória com Deus, né? Amém. E aí vocês conseguiram, demorou muito tempo, né, Luiz, Muito pra tempo. ambulância chegar. Muito tempo. Foi assim, foram mais de 4 horas, né, de espera, porque infelizmente Crixás não tem a UTI neonatal, da UTI móvel, né? E precisou de vir de Rubiataba para Crixás. E é uma coisa que deixa a gente assim, sirva de mobilização para nós, né? Pelo fluxo do trânsito de Crixás hoje, pelo movimento que Crixás tem, precisa-se ter. Precisa-se agir rápido em relação a isso. Samuel, ele nem a SAMU não pôde socorrer, não teve o SAMU para socorrer, foi uma ambulância comum. Porque nós não tínhamos no momento, Crixás não tinha no momento uma ambulância para socorrer. Então nós precisamos, assim, eu vejo que é um alerta até para os gestores públicos, né? O cuidado que a gente precisa ter pela movimentação que está Crixás hoje. Crixás não é mais aquela cidadezinha pequena e pacata, com o trânsito tranquilo, né? Então tudo é possível. O dia 19 foi o Samuel. E tantos outros que já aconteceu aí, que muitas vezes se perde uma vida por falta de um recurso e que Crixás pode ter. Então nós precisamos servir de alerta a isso. Verdade, concordo. Teve um outro episódio, comparando, lá no Araguaia, o pessoal falou assim, vai levar para Uruaçu. E Uruaçu
antes, quando começou a pandemia, todo mundo temia ir para Uruaçu. E eu bati assim de frente, gente, é um hospital bom. A Brenda Mãe, você sabe que eu trabalhei 1 ano lá. Lá é um hospital de referência. E me conta, o que você achou de Uruaçu? Tânia, a experiência que eu tive com o Uruaçu foi perfeita. Eu não tenho nada. Você recomendaria para as pessoas? Recomendaria. Como é um órgão público, a gente sabe que tem que ter um olhar diferenciado. Alguém tem que estar atrás, observando, olhando. E graças a Deus, o nosso nível de amizade, ele é muito grande. Então, nós tivemos diversas pessoas para estar sempre ligando, buscando, né? Estar atentos. Olha, meu primo tá aí. Olha, o meu sobrinho está aí. Como que está o caso dele? Então, esses olhares, pode ter feito a diferença? Pode. Mas desde o atendimento que eu cheguei lá, até o dia que eu saí, foi um atendimento realmente referência. O único detalhe que já tinha 5 dias que nós estávamos lá e que já tinham percebido todas as fraturas do Samuel e aguardava pelo ortopedista e a equipe ortopédica não chegava para olhar. E eu falei com a doutora Ilma, que estava na UTI no dia, eu falei, doutora, eu sou preocupada, cadê o ortopedista para falar para mim quais os procedimentos que vai ser tomados em relação a isso? E ela falou, Heloídes, a gente já abriu o chamado, só porque como ele está na UTI, o nível de procura no hospital é muito grande, eles não vieram ainda, mas a calma que vai vir. Foi quando eu desci, então, e conversei lá na assistente social, para que esse ortopedista viesse procurar a gente. Então, ele foi. O único detalhe, mas os demais, o atendimento foi perfeito, a equipe médica perfeita. Foi doutora Quando Carol. chegou lá, eles mandaram, eles te avisaram assim, te noticiaram sobre a gravidade? Não, eles não entraram em detalhes comigo. Um amigo nosso entrou em contato e eles falaram, olha, infelizmente, 72 horas. Nós não podemos fazer nada. É ele que tem que reagir. Nós recebemos um corpo com o coração batendo. Essa foi a expressão que o nosso amigo passou pra gente. Ele falou assim, olha, eu sinto demais, porque na verdade a gente foi para Uruaçu, a primeira visão foi, estamos indo para Uruaçu porque não consegue chegar a Goiânia. Precisa de uma parada rápida para dar as primeiras assistências. E a gente com aquela intenção de parar e já seguir. Mas Deus não tinha isso proposto para Samuel. Deus tinha proposto para Samuel o tratamento dele lá em Uruaçu, com a equipe de lá. Então ele recebeu psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, ortopedista, cardiologista, todos os médicos. A face, né, esse que vai estar tratando aí das cicatrizes. Todos os médicos que precisava estava ali. É um hospital que ele realmente está muito bem equipado. Muito bem equipado. Lógico, como eu falo, a gente precisa estar atento, observar, estar em cima, como qualquer outro local, até mesmo órgãos privados, né? E os corações dos pais estavam destruídos. A mil, mas muito confiantes também, porque desde o momento que falou não dá para ir para Goiânia, e eu muito apreensiva, e eu chorei para Deus e falei, Senhor, não deixa eu agir por mim. Para onde o Senhor tiver que levar, leva, e o Senhor seja a mão dessa equipe que vai tratá-lo. Então ali nós passamos muitas situações, né, tristes, muitas perdas ali dentro da UTI, do nosso lado, a gente chorar junto com essas mães que perdiam os filhos ali, e a gente vê o cuidado de Deus para com Samuel o tempo todo. O cuidado de Deus foi tanto, Tânia, que Samuel está com 15 anos. Ele não deveria ser encaminhado para uma UTI pediátrica, era uma UTI adulto. E a UTI adulto ele ficaria só, ele não podia ter acompanhamento. A UTI adulto não teve vaga. Ele ficou na espera 2 dias na CTI e foi encaminhado para a UTI pediátrica, mesmo com 15 anos. Lá era só bebezinhos e só Samuel, aquele homem, 1,70 m, né? Aquele homem ali do lado. E todas as equipes que passavam, eu falei, mas por que ele tá aqui? Porque Deus tinha proposto para ele aqui, porque a mãe realmente é aquela mãe que, se fosse para mim ter que deixar e sair, eu acho que quem morreria era eu. Acho que eu não aguentava. Então Deus, ele nos conhece realmente no nosso íntimo, no nosso limite, sabe? Tudo. Então ele cuidou até desse detalhe. E a gente vê e agradece tanto a Deus justamente por isso, porque
Ele sabe as nossas limitações também. Eu tenho que mais agradecer mesmo a Deus e meu irmão também. Porque na hora do acidente eu tava junto com ele. Aí ele chegou na hora. Aí como eu tava desmaiado, engolindo sangue, aí ele chegou e virou eu e tirou o sangue. Senão eu já tava entalando já com o sangue. Sério? Ele bronquioaspirou muito sangue, né? E quando ele fala do irmão assim, eu fico muito emotiva, porque o Manuel, ele tem as limitações emocionais dele, né? E ele praticamente ele assistiu a tragédia. E quando ele viu que era o irmão, ele foi afastando todo mundo e o povo tentando retirar o Manuel do local. E ele abriu a ala e virou o Samuel. O Samuel estava deitado para cima. Ele virou o Samuel, enfiou a mão, né, na boca dele e foi retirando o sangue dali. Foi onde a hemorragia, esse sangramento foi saindo. E uma das colocações dos 4 cardiologistas que cuidam do Samuel hoje fala assim, abaixo de Deus, seu irmão, ele foi uma válvula-chave para a sua vida, Samuel, porque a quantidade de sangue que você bronquioaspirou, ali você não ia ter vida. Meu Deus. Então, assim, a gente vê o cuidado de Deus nas pequenas coisas, né? Se fosse um outro, a tendência nossa é não põe a mão, não mexe, deixa desse jeito. Só que ali era um caso que precisava mexer, que precisava virar o rosto dele, que precisava ajudá-lo, desenrolar essa língua. E Deus colocou o irmão ali para resolver toda essa situação e até por coragem mesmo, né? Porque pegar um acidentado do jeito que ele estava, a tendência seria só segurar ele e afastar o máximo, porque estava muito machucado. Pelas fotos a gente vê assim que, nossa, assim, eu fico sem palavras, porque assim, é tudo muito surreal, né, Samuel? Tudo muito surreal. Conta pra gente, você acordou depois de quantos dias? Depois de 3 dias que eu fui voltar. Ele foi tirando a sedação dele com 3 dias, 5 dias ele começou a voltando, acordando lentamente. Com 5 dias ele já começou a querer conversar e já direcionando a fala dele, né, mais, vamos dizer assim, mais centrada. Você via que não era apenas delírios devido à sedação. Sim. Então, com 5 dias ele já começou a Eu lembro corresponder. que eu acho que foi no domingo ou na segunda eu liguei pra você. Provavelmente você não vai lembrar, porque muita gente ligou pra você, eu acredito nisso. E eu falei, Heloísa, eu tô com vontade de ir aí, tô com vontade de ir com minha mãe. Aí você falou, Tânia, por enquanto não precisa. Só eu que entro, que fico lá dentro. E vai ser um processo muito longo. E assim, pra sua surpresa... 12 dias eu tava saindo. Uma surpresa, né? Uma surpresa, a gente não esperava. Primeiro que com 8 dias de UTI. Falei, quando ele saiu da UTI, eu já fiquei assim, meu Deus, mas será que ele tá preparado mesmo? Tá, Senhor, mas se tiver, então vamos pro quarto e vamos ver, né, quais os próximos passos. E eles mesmos, os médicos mesmos falavam, Heloísa, você tem que sair da UTI, você tem que descansar, você tá muito cansada, você não tem condições, seus olhos secaram, minha filha, você não tem condição mais de ficar aqui, troca com seu marido. E eu falava, eu não tenho coragem. Eu entrei com ele, eu saio com ele. E ele sempre pegando no meu pé em relação a isso, a equipe, principalmente a psicóloga, né? Heloísa, a gente tá preocupado mais com você agora que com Samuel. E eu falei, não, Deus vai tirar ele daqui o quanto antes, vocês não têm noção. Como vai ser rápido isso? E os médicos sempre falavam, põe na sua cabeça que o tratamento é longo. Nós só estamos começando o tratamento do Samuel. Nós estamos tirando ele do perigo. O tratamento é longo. E a gente vê, assim, a grandeza de Deus, porque desde o dia que nós saímos de lá, Tânia, até agora, né, assim, cada dia que passa é uma surpresa a mais. Você vê, ele tá com tão poucos dias de cirurgia, né, hoje tem uma semana que nós chegamos em casa. Ele tá com exatamente 8 dias de cirurgia. Se deixar, ele anda sem algo para encostar. Eu vi ali, né? Ele tá arriscando até, né? A gente fala pra ele, Samuel, vai com calma. Não brinca, assim, Samuel. Ele tá... O progresso, né, dele tá, assim, grandioso. Tá realmente No dia que encantador. eu cheguei, aí no outro dia, a gente já foi tirar os pontos. Aí tirou, tem que cicatrizou rápido. Muito. Você quebrou exatamente o quê? Você sabe me contar? Quebrei o ombro, quebrei o cotovelo e a perna. E o crânio. A face. A face aqui e a
cabeça. Você pode tirar o boné? Essa parte aqui todinha. Esse aí abriu. Abriu. Essa Esse parte abriu. aqui abriu. Se você, quando a gente olha a cicatriz, dá a sensação assim, ó, como se fosse quase um S, sabe? Sim. É uma coisa assim tão... A cabeça dele, assim, bem, o jeito que fraturou foi como E se aí fosse foi que um com a formato de um S. pancada, né? Essa parte aqui minha aqui do corpo pegou toda no carro. Aí foi a hora que eu caí no chão, virou e caiu no chão. Aí eu não, já desmaiei na hora. Eu não lembro nem que eu bati, não lembro nada. No dia do acidente, nada. Depois, quando você voltou, foi voltando lá em Uruaçu, Samuel, você sentiu dores? Não. Não? Deus do dia que eu cheguei até hoje eu não senti dor. Sério? Que Só- coisa, não? A dor que eu senti foi só quando eu cheguei no hospital lá. Aí depois e a única dor também que eu senti foi no dia que eu fiz a cirurgia da perna. Foi aí, tava no ar-condicionado, eu senti muita cãibra na perna. Por causa que esfriou o ferro. Né? Aí eu até assustei. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa errada na cirurgia. Você estava me falando agora há pouco, você perdeu 11 quilos? 11 quilos. Em período de 12 dias? 12 dias. Meu Deus, quase um quilo por dia. Quase 1 quilo por dia. É muita coisa, né, gente? Aí agora eu tô recuperando. Que bom, né? Recuperando tudo que eu perdi lá. Tá comendo bastante? Esmeril. Tô. Tá? Lógico, tem que recuperar. Agora será que você vai conseguir recuperar em 12 dias 11 quilos? Acho que não, né? A hora que chegar lá, nós temos retorno a cada 15 dias, né? O médico quer vê-la a cada 15 dias. E a hora que chegar lá, ele vai até assustar. Falar, mas Samuel, você não... Faz só 15 dias que eu te liberei, não, tem? Que é o jeito que está, prosa, conversando, né? Você vê, assim, que o tanto que a mente dele é rápida, Demais. continua da mesma forma, né? A oralidade dele fluente, não perdeu em nada. Não é? Então, é o cuidar de Deus mesmo. Nossa. E eu fico pensando, Tânia, lá na UTI, no leito da UTI, eu ficava refletindo com Deus o tempo todo, tantas passagens bíblicas que a gente poderia caminhar para exemplificar a vida de Samuel, né? E vinha muito ao meu coração aquela passagem do paralítico de Cafarnaum, Mateus, né? Marcos 2, onde os amigos daquele paralítico tinham que descer pelo teto aquele paralítico para encontrar Jesus. E a gente percebe, sim, hoje o tanto que ele é real no dia a dia onde a gente está. Sim. Que ele foi real ali conosco desde aquele momento. Não precisamos deslocar para lugar nenhum em busca dele, que ele estava ali conosco desde aquele momento. Desde ali do semáforo, caminhou-se conosco para o hospital, levou-nos nessa viagem que foi uma angústia. É. Porque nós precisamos sair na frente, o médico da UTI falava, vocês correm, porque a ambulância vai muito rápido, senão eu chego lá e vocês não estão. E a gente olhava para trás e não via sinal dessa ambulância, e eu falava, meu Deus, será que teve intercorrência? O que aconteceu? Até chegar lá no pedágio, na hora que chegou no pedágio, ela passou na nossa frente. Então, a gente vê a presença de Deus, o Deus que fez milagres lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, que a Bíblia nos relata, é o mesmo que está aqui hoje conosco. E a gente não precisa deslocar a um local específico, ele veio onde nós estamos. Né? Então isso é muito forte para nós. Muito forte. É do jeito que nós estamos, onde nós estamos. Clamou, ele vem. Por isso que a Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E eu vejo que hoje é resposta de oração, é o povo de Deus clamando pela vida de Samuel, o Senhor teve misericórdia. E nós temos ele aí conosco muito bem. Eu Graças até a Deus. assustei quando eu vi o tanto de amizade que eu tinha. E tem muita amizade, Samuel, você é muito querido. Como eu não tenho celular, aí eu abri a minha conta no Instagram pelo celular da minha mãe. Aí eu lembro que eu tinha 675 seguidores. Aí depois do acidente eu ganhei 1000 seguidores. Nossa, gente, assim, Eu até assustei, tanto de mensagem que tinha. Para ele começar a compreender todo o processo, Tânia, a médica pediu para ele, o neurologista falou assim, Loides, ele não vai conseguir contato, mas quando você fala, parece que não está alcançando. Ele tem conta de Instagram, rede social? Eu falei, tem.
entrega o celular para ele. Deixa ele abrir para ver. E eu ficava tão apurada, porque como é uma conta privada dele, eu nem senha tenho, eu não tenho acesso. Falei, e se ele não lembrar, como é que eu vou fazer, meu Deus, para acessar essa conta dele, né? E com muita custa ele foi mexendo, às vezes caía o celular da mão. Quando ele abriu a conta dele e que viu toda a mobilização de crixás, aí ele falava assim, por que tem minha foto? Todo mundo tá publicando a minha foto. Por que que todo mundo tá mandando mensagem para mim? Mãe, olha a quantidade de mensagem que tem aqui no meu Instagram, o que tá acontecendo? Eu falei, Samuel, onde você está? E aí a gente ia rebobinando com ele todo o trajeto, né? Aconteceu isso, isso e isso. Aí às vezes ele dava aquela crise de choro, soltava o celular, chorava, mas não era para acontecer isso. Por que que aconteceu isso? Começava a questionar. Eu falei, meu filho, a gente não sabe o porquê. Lá na frente, você vai entender. Sim. Porque Deus é tão maravilhoso que ele não nos deixa ver o nosso futuro. Sim. Só viva o hoje. Deixa o futuro para ele. Então a nossa ansiedade tem que ser colocada aos pés do Senhor. Calma. Calma teu coração. Eu não tenho resposta para você nisso aí. Só pede para Deus cuidar de você e te mostrar o que é que você tem que fazer aqui, o seu propósito aqui na Terra. E a gente foi caminhando dessa forma e eles entendendo, né? Internalizando aí a gravidade da situação dele, foi realmente olhando ali todas essas colocações. Imaginou também, Samuel, se você conseguisse ver tudo e o sofrimento de todo mundo à sua volta, como que seria? E você sem dar conta de andar, sem dar conta de falar, só vendo. Nossa, seria desesperador para você. Sim. Então, assim, até nisso Deus, ele nos ajuda, nos poupa, né? Com 4 dias, eu falava com ele e eu falava, os médicos falavam assim, não, ele não te escuta, ele não reage. E eu conversava com ele, eu chorava do lado do leito dele e a lágrima pingava. Aí eu falava, ele tá me escutando. Tira o tubo dele, eu sei o tanto que ele é forte. Se vocês tirar o tubo dele, eu sei que ele vai lutar como um leão para poder viver. O Samuel é muito forte, ele é um dos 3 meninos, é uma assim que você vê uma garra nele desde muito bebê. Então, tira o tubo dele, Heloísa, nós não podemos fazer isso. Os batimentos cardíacos dele tá muito fraco. Meu Deus. Ele ficava com 42, 44, assim. E os médicos, Heloísa, tá muito fraco, nós não podemos tirar o tubo, é arriscar. Gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque isso aí é só aparelho, ele não tá fazendo a parte dele. Quando eles tiraram a tubação, né, com 4 dias eles tiraram, no finalzinho da tarde eles tiraram a intubação do Samuel, a saturação dele foi para 97. Aí o próprio médico olhava para mim e falava assim, meu Deus, mas como que... Eu falei, eu sei que ele vai lutar. Ele tá me ouvindo, não tá, isso é reflexo, mãe. E eu falava, eu não quero olhar nada pelo humano. E eu vivia ali aqueles 12 dias, falava assim, eu não quero, Jesus não me deixa olhar nada pelo humano, deixa eu olhar só o espiritual. Eu viver aquilo que talvez para o humano é loucura, mas eu quero, se o Senhor existe, como eu sempre preguei, o Senhor vai fazer prova dessa situação. O Senhor vai mostrar para mim que o Senhor realmente existe através da vida dele. E foi assim, foi nítido. Dia após dia, o cuidado de Deus, as reações, né? Porque prova disso, ao sair o médico falou, eu procurei, quanto tempo ele vai ficar com essa gaiola? Heloísa, falar de datas para Samuel, não tem como. Hoje Samuel era para falar as primeiras palavras. Samuel tá ganhando alta. Meu Deus. Então, acalma teu coração. O período normal é 4 meses. Mas como que Samuel vai reagir, depende dele. Então a gente vê realmente a boa mão do Senhor sustentando em cada detalhe. Em cada detalhe. A gente às vezes reclama por pequenas coisas, né, Samuel? E assim, enquanto Deus, ele é o Deus do impossível. Eu vejo assim, Deus do impossível. É onde você não tem força, você não consegue, aí ele vem e te age. Aí ele mostra, ó, quieta aí, porque... Isso. Você não é nada, mas eu sou tudo. Eu sou. Se eu tô do teu lado, você tem tudo, você consegue tudo, é possível. E é nos detalhes mesmo que Deus age. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar trazendo vocês aqui. E eu sei que vai ser de referência para muitas pessoas. Tipo assim, a gente tem em Crixás, em região, no Brasil, quantas pessoas que têm depressão, ansiedade, uma doença mesmo, e às vezes não se prostra diante de Deus. O quanto certo, às vezes, seria isso, né? Buscar o Senhor, né? E falar, Senhor, conduz a minha vida. Então, aquela comunhão com Deus,
E a gente sabe que vocês sempre teve isso, e isso é fundamental na vida, né? É a base. É a base. E acreditar mesmo que Deus, ele é tremendo. Eu fico assim, eu fico vendo a recuperação de Samuel, eu falo, gente, não tem milagre nesses últimos tempos igual a vida do Samuel. Não dá pra gente comparar. Porque assim, foi um milagre. Muito grande. Você tem 2 datas de nascimento agora, né? E a gente vê isso, esse cuidado, né? O Salmo 139 fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, né? E antes a palavra me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Então olha para você ver como nós somos pequenos. Sim. Nós não temos controle nem das nossas próprias palavras. Verdade. Mas antes dela chegar à língua, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E o Senhor sabe das nossas fragilidades, né? Da nossa pequenez. E ele olhou para Samuel e falou, eu sei que você é pequenininho, 15 anos apenas, mas eu tô no comando. Exatamente. Quem manda é eu. Quem liga e desliga essa válvula da vida aqui sou eu. E ele prova, né? Que ainda tem muita coisa pela frente para testemunhar o nome dele. É o que a gente crê. Igual a senhora falou, a senhora estava lá no Bandeirante, né? Aham. Aí eu falei assim, antes de eu comprar a bicicleta, por causa que eu tinha bicicleta, aí eu comprei só o motor. Aí eu juntei o dinheiro e falei assim, mãe, se a gente for pro Bandeirante, o dinheiro tá aqui, ó. Se for, eu vou pagar a ida. Aí ela, não, a gente não vai não. Aí eu falei assim, então eu vou comprar o motor. E eu peguei e comprei o motor. Aí eu praticamente paguei a ida do meu irmão. Que aí eu comprei o motor dele. Aí eu montei quase no mesmo dia, do que eu falei pra minha mãe. Ah. Aí eu montei e já fui, deixei ela lá e ela já foi Ah, não lá tinha muito tempo que a bicicleta tinha motor, não? Não, Essa tinha... bicicleta era do Manuel Neto. Sim, aham. E ela era desmontada. E ele sempre vinha pedindo para montar e a gente sempre falava pro Manuel, não cede esse motor para Samuel. Devido à impulsividade dele. Samuel, ele é muito relapso, muito perigoso em bicicleta comum, simples, imagina com uma bicicleta motorizada. E a gente sempre falava isso para Manuel. Não, não, não. E ele vem sempre conversando com o pai dele. Pai, deixa, pai, essa bicicleta vai ser só para mim ir pra oficina, para casa, de casa pra oficina. Como meu pai ia pra fazenda todo dia, né? Aí eu ia de a pé. Ah, mas eu tava cansado de andar de a pé. Ele queria estar naquela idade de querer algo, Aí eu né? tava com apenas Conquistar. 4 dias que eu tava com ela. Só 4 dias? 4 dias que tinha colocado. E ele chegou em casa muito alegre, ainda falou pro irmão dele assim, ó, eu convenci meu pai, ele deixou eu montar a bicicleta. E eu combinei com ele que eu vou andar igual homem. Uhum. Eu não vou aprontar não, que eu vou andar igual homem. Aqui, ó, eu arrumei o capacete, ele estava de capacete. Capacete voou. Nossa, Capa gente, cara. ainda bem que ele tava de com o capacete, né? Eu arrumei o capacete e essa bicicleta não vai andar na rua. É só de casa para oficina, de oficina para casa. E eu já combinei com meu pai. E o Vilmar sempre falou assim, mas meu coração não tá em paz. Meu coração não tá em paz. Samuel, quando os pais falam, hein? Meu coração não tá em paz. Nós já conversamos, Samuel, sobre isso. E eu queria, só depois que eu morresse, pra você andar um trem desse, porque eu te conheço. E assim foi. Montou na segunda, na sexta, no final do expediente, acontece o que aconteceu. Aí o que mais chocou meu pai foi que eu não tava errado, né? O cara não sabia que não podia virar lá. Eu imaginei isso. Fechou. Lá no Araguaia, eu falei, gente, é porque tá tendo muita gente estranha aqui de Crixás. Então, tem uma placa lá. Tem. Mas às vezes a gente é um pouco inadimplente mesmo, né? Aí nesse caso você não estava errado. Não. O semáforo abriu para ele, pro Samuel, que ia subindo, e abriu pro rapaz que estava descendo. O rapaz ia, sentido a Poço da Na Venâncio ali, filmagem mesmo que mostra, o E cara ele podia. não liga seta, não liga nada. Só vira. só Só vira. O vira. rapaz podia seguir reto pro Poço da Venâncio ou virar Isso. para Novo Horizonte. Uhum. E ele virou sentido. Sentido a rodoviária. Como abriu pro Samuel, Samuel foi e ele pegou o Samuel de cheio. Ele deu o suporte pra vocês? Ele parou, ele tirou o carro do local, Ele foi lá, parou me de viu, frente ao me cemitério. viu lá no chão e voltou pro carro, ficou lá no carro. E nunca mais falou nada? Nada. Ninguém. E o que vocês acham disso? Ah, eu Isso me traz muita preocupação. Porque
sei, talvez até um pouco conservadorismo da minha parte, né? Eu penso assim que todos nós temos falhas. Mas a partir do momento que você percebe a sua falha, acho que não custava nada uma ligação ou mandar alguém. Como ele tem famílias aqui em Crixás, Ele é de Crixás? ele não mora, diz que não mora em Crixás. A gente tem todos os dados, tem tudo, mas tem família. Então a família poderia já ter, olha, a gente tá com vocês, tá com oração, estamos Sim. orando, né? Porque o mínimo, Sim. humanamente falando, era dar aquele apoio de presença, né? A gente não fala nem na questões financeiras, não. A gente fala na presença mesmo. Olha, aconteceu, né? Foi chato, mas agora a gente precisa consertar isso aí. Mas que Deus possa, né? Tocar no coração dele também e Vocês ser pensam em mais fazer alguma atento. coisa? Tânia, os documentos, eles estão sendo recolhidos. Eu falo assim, hoje, acho que nós não estamos preparados ainda para pensar como vai resolver a situação, ainda não. Mas o boletim de ocorrência vai ser, né, foi feito, na verdade, nós não fomos à delegacia ainda, mas o Manuel já tinha tomado providência, fez o boletim de ocorrência, o policial esteve lá no hospital, a gente vai estar lá, e eu acho que talvez mais para frente entrega, né, para um advogado e eles resolvem a situação, porque são muitos gastos que talvez até um seguro DPVAT possa contribuir aí com as medicações que Samuel tem que tomar para frente. Graças a Deus, a vaquinha que a Cristina fez foi uma bênção realmente. Samuel, ele teve que E tomar na verdade algumas... a gente não tem um capital, né, Heloísa? Não, Pra pensar não assim, fica olha, eu à vou espera, guardar né? um dinheiro por causa de uma coisa. E nem a gente quer. Sim. A gente, na verdade, você monta um plano de saúde, mas você não monta um plano funerário, né? Não é? A gente tem essa dificuldade para aceitação dessas questões. E essas reservas também para tratamento. A gente sempre vai deixando, né? Sim. Como a gente tá sempre muito bem hoje, a gente não pensa no mais para frente. E recebemos esse apoio de Crixás e foi um apoio assim muito maravilhoso. Todos os neurologistas que acompanhavam o Samuel, teve neurologista de fora, de Goiânia, falavam, entra com medicamento tal. Ah, mas o hospital não tem esse medicamento. A gente fazia no particular, levava, comprava, então teve todo esse apoio, foi muito positivo. E graças a Deus até hoje não faltou nada de um gás de rayon, que é um objeto hospitalar que tem que fazer na face dele, que a gente não consegue comprar por nós mesmos. Ele nunca faltou nenhum para pôr na testa. Sempre um hospital aqui, outro ali, nos possibilita, nos ajuda, compra para nós, leva, tá aqui. E a gente sempre teve essa mão cuidadora aí, né, de todos que estão nos acompanhando. Graças a Deus. Na pancada cortou, aí meu irmão falou assim, não, a parte que cortou ainda ficou lá no carro. Ficou os pedaços. Aí Assim. foi a parte que coloca O gás de raio. Aqui nele saiu pra o cicatrizar. pedaço, né? Aí Ficou ele um era buraco. grande, aí hoje já tá pequenininho, tá fechando. Meu Deus do céu. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas, principalmente que a fé esteja pequena, Heloísa? O que eu tenho para dizer, gente, é que temos que buscar mais a Deus. É Deus que nos fortalece em tudo. Nós mesmos, nós não alcançamos. Nós não temos dimensão a força que nós temos com Deus. Porque humanamente falando, de tudo que nós passamos, se fosse para mim, Heloídes, passar 8 dias dentro da UTI, vendo meu filho do jeito que eu vi, humanamente falando, eu não tinha forças. Mas Deus sustenta. Você não tem fome, você não tem sede, você não tem cansaço físico, você não tem sono. Então ele te sustenta tanto que tira todas as suas necessidades fisiológicas para te manter ali em estado de alerta, prostrado diante dele o tempo todo. É oração, né? Busca Deus, que por mais que as coisas estejam difíceis, impossíveis aos nossos olhos de acontecer, com Deus as coisas saem do lugar. As coisas mexem, as coisas acontecem e viver o extraordinário de Deus é maravilhoso. É uma experiência que eu e a minha casa hoje, né, os meus filhos hoje, Ana Ruth, Manuel Neto, podemos mostrar nitidamente. Com Deus a gente é forte. Com Deus a gente vence tudo. Verdade. Então que cada um de nós possamos buscar isso, né, e aproveitar o nosso dia a dia sendo pessoas mais leves, mais amáveis e aberto realmente ao amor de Deus.
Mesmo se às vezes não crê, se alguém não crê em Deus, fala só assim, Jesus, eu não creio, mas se o Senhor me sonda, me conhece, tá aqui meu coração, resolve, mostra pra mim que o Senhor existe de alguma forma. Sim. E Faz um Deus desafio com Deus? faz, Deus vai, Deus Faça um faz. desafio com Deus. Deus faz. Ele mostra de maneira maravilhosa. Porque às vezes, Tânia, a gente acostuma a ser religioso. Às vezes a gente acostuma com a ir à igreja. Sim. Às vezes a gente acostuma a rezar, a orar. Mas falta aquele saculejo. Sim. E Deus muitas vezes permite algumas situações da nossa vida para tirar você dessa zona de conforto. Sim. Mostrar que eu não quero você mais ou menos, eu quero você por completo. E essa é a minha palavra hoje. Deus possa tirar-nos da zona de conforto. E você, Samuel, o que você diria pro pessoal que está em casa, que às vezes falta fé? Nunca para de crer em Deus. Quando a gente mais precisa, ele ajuda a gente. Ele dá um suporte, né? Vamos fazer um jogo de bate-bola? Eu vou fazer com os dois. Em poucas palavras eu vou falando e vocês vão falando alguma coisa. Por exemplo, um bolo. Você gosta de bolo? Vamos fugir um pouquinho desse assunto e vamos... Um bolo preferido seu? Um bolo de chocolate. E você? Limão. Um medo, Samuel? Ai, o medo grande que eu tenho agora é a bicicleta com motor. Você não quer andar não, Samuel? Mas É sério? E você, Luiz? Um medo? Olha, hoje acho que o maior medo que eu tenho é de ficar meio que inválida, depender muito de outros para me socorrer. Eu tenho uma dificuldade muito grande da dependência do outro. Eu tenho muito medo disso. E eu peço muito para Deus saúde, para mim não precisar de ficar dependente de outras pessoas na minha parte, principalmente física, né? Fisiológica. Eu tenho muito medo da dependência dessa questão. Decepção, Samuel. Decepção de magoar alguém. Oh, que gracinha, gente. Eu acho que você não magoa nunca. Você já magoou alguém? Eu acho que já. Será? Com esse coração enorme que você tem? E você, Luiz? Eu nem sei palavra utilizar para decepção. Acho que desses 44 anos de vida, é uma coisa que não fez parte da minha vida em decepcionar. Decepção. O ser humano em si, às vezes, temos algumas falhas, né? Mas acho que a palavra decepção é muito forte. É muito forte. Eu acho que você fica, às vezes, ressentido com algumas situações, mas logo passa. Nada que Deus não vem e alivia as dores. Nesse momento que você viveu, Samuel, alguém que você não esperava ter o apoio e que teve, pode citar algum nome? Você não estava esperando algo de alguém. E aí? O Jackson. Jackson? Ele é muito da família lá de casa. Ele ajudou na hora. Que ele tava no posto e aí ele viu que era eu, correu lá. Ele ajudou muito. E você, Luiz? Tânia, a gente recebeu apoio de tantas pessoas. E você tinha que ter uma lista, né? Nossa, eu acho que pecaria se fosse pra falar realmente, né? Mas hoje eu falo assim, o pastor da minha igreja, o pastor Marcelo, ele nos deu muito suporte mesmo não estando aqui. Foi um parceirão, porque eu precisava, era do cuidado espiritual naquele momento, né? Então ele me socorreu muito, ele, a esposa, a Cleide. Nós tivemos aí apoios de pessoas como Brenda. Uma ligação de Brenda fez uma diferença muito grande. Né? Aqui eu ficava mais tranquila quando a Meire falava, a Brenda já falou com a médica que está atendendo. Então, assim, são detalhes, são coisas pequenas que às vezes as pessoas acham que não era nada e para nós era tudo. Então, teve um dia que a Brenda recebeu mobilização... uma mensagem de um dos médicos lá, que eu não lembro, 3h45 da manhã. Ela recebeu a mensagem para
E conversando com ela, sabe, a Brenda, mãe, eu fiquei muito feliz com o feedback da médica Sim. de Uruaçu, pausando isso aí, o né? retorno, né? E a gente vê esse cuidado, né, Tânia? Eu tive da Mila do Cláudio Borges, né? Da Mila, ela me dava muito suporte, porque é da área de saúde também, e me ajudou muito, Heloísa. Procura tal lugar, procura tal pessoa. Então são pessoas assim que Deus coloca, cada uma no seu campo, na sua profissão, para estar nos ajudando. Então assim, eu seria injusto com muitos se eu falasse assim, apenas. Crixás, de um modo geral, né? Sim. Fora de Crixás, nós tivemos aí tantas pessoas que... Bruna Rayane, minha sobrinha. Bruna Rayane, ela lá no Macapá, ela não me deixava sozinha. De hora em hora, mandava um louvor, mandava uma oração junto comigo, ali me fortalecendo, me ajudando. Então, isso é ver minha sobrinha. Sim. Às vezes a gente pensa, eu que tinha que passar força para ela. Não, ela me fortalecia tanto. E Valquíria Ivan, Valquíria Tavares ali em Uruaçu, Vilmar não podia entrar, eles acolheram Vilmar viajou com a pressão mais de 20. Fiquei sabendo. Né? E Valquíria Divina Tavares ali abraçou Vilmar e foi dando todo aquele cuidado. E a minha cabeça estava no Samuel, mas ao mesmo tempo estava ali no Vilmar lá fora, sozinho, que não podia entrar. Então, sim, Deus abriu meios para que muitas pessoas nos ajudassem. E hoje o meu coração é de gratidão por cada um que olhou por mim. Eu tinha uma enfermeira da UTI que eu não posso deixar passar. O nome dela é Laís. Laís, eu passei 48 horas sem sair dentro da UTI para me alimentar, porque o refeitório era fora. E o Samuel tinha, voltando pós-sedação, ele estava muito nervoso, tinha dado uma crise de agressividade muito grande e a médica falou para mim, a doutora Ilma falou, Heloídes, nossa, a gente quase teve que amarrá-lo novamente, ele não tem controle. Quando eu cheguei, tinha umas 10 mulheres em cima dele para segurá-lo. E eu falei com ele, falei, Samuel, olha pra mim, Samuel, olha pra mim. E ele olhou, eu falei, deita agora, deita, e eles vão colocar o aparelho em você de novo. Ele tinha arrancado todos os aparelhos. Meu Deus. E você não viu nada disso? Não, por causa e aí, que a cabeça variava. Laís, vendo meu sofrimento ali, virou pra mim e falou assim, eu vou puxar as cortinas, que eram as cortinas de um lado e de outro. Vou puxar as cortinas, vou colocar um biombo, como se a gente fosse fazer algum procedimento. Vou mandar trazer um pão pra você comer. Aquilo ali mexeu tanto comigo, tanto. Porque a gente trabalha tanto, né? É uma coisa que... Gente, parece que é tão pequeno, um pão. Não. Mas naquele momento foi um cuidado de Deus. Eu olhava pra Laís e falava assim, Laís, você foi enviado de Deus. Agora não é porque eu estou com fome. É porque é o seu lado humanizador de ficar 48 horas. Você perceber que tem 48 horas que eu estou aqui sem tomar banho, sem sair pra me alimentar. De medo dele acordar e dar outra crise daquela novamente. E eles mobilizarem ele novamente, né? Que eu não queria ver aquela cena de novo. Laís fez toda uma diferença. Eu falo das enfermeiras que passaram ali na UTI. Laís foi Quando eu saí uma válvula-chave. Quando eu saí da UTI, aí eu fui pro quarto. Aí a mulher, você lembra que você queria bater em mim? Eu falei assim, ué, de onde que eu conheço essa mulher? Tô batendo o povo aqui sem saber, né? Aí eu até assustei, eu falei assim, mãe. Aí minha mãe, essa aí é que você queria bater nela. Aí o povo contando que a minha mãe tava no banheiro, aí a mulher foi pra amarrar e eu falei assim, olha que você põe a mão em mim, eu derrubo você no chão aí, ó. Você tava achando que você tava podendo, né? E o medo. Então Deus coloca, né, Tânia, pessoas certas nos lugares certos. E tem uns pequenos detalhes que marcam muita gente, muito. né? Doutora Ilma, nossa, que gracinha. Ele falava pra ela, tava praticamente terminando a sedação, ele virou pra ela um dia e falou assim, eu não aguento essa comida. Deixa minha mãe comprar uma comida pra mim, eu preciso de um x-salada. Meu Deus! E a doutora Ilma olhava pra ele e falava assim, eu não posso um x-salada, mas deixa eu te falar, eu posso mandar fazer um pão com ovo pra você? Eu vou mandar fazer um pão com ovo. Tá valendo, né, Samuel? Ele fez um pão com ovo, um pão com carne, mandou pra ele. E ninguém acreditava que um rapaz que estava saindo de uma sedação, que era pra começar com uma alimentação pastosa, ele querer um x-salada. Um x-salada, pronto, sanduíche aí, né? Quando eu saí do hospital, eu já falei pro meu pai, passa aqui no mercado e compra uma latinha de coca pra mim, que eu não tô aguentando, não. Então a gente vê esses cuidados, né? Como que Deus restaura rápido.
Samuel, uma definição de Deus. Que ele realmente existe. Por eu estar aqui hoje, ele realmente existe. Eu praticamente morri, ele salvou eu. Você, Luiz, definição de tudo. Deus. Tudo. É o alfa e o ômega. Não tem no dicionário uma palavra para definir. Com tudo isso, tem alguém aqui que vocês não tirariam o chapéu? Algum episódio que deixou vocês tristes? Essa pergunta eu não vou saber responder. Em Crixás, não. Mas esteve diante de uma situação que eu vivenciei saindo da UTI para o quarto, né, no centro cirúrgico, que era para os quartos onde ficam as pessoas aguardando a cirurgia. Nós saímos num sábado e ele faria a cirurgia na terça. No sábado? Acho que isso, não sei se foi sexta ou sábado, e faria a cirurgia na terça. Quando desceu a gente da UTI e foi para um leito, Samuel foi para um leito de homens, todos de homens, já adultos, como manda a idade dele, a gente sabe que tem todo o protocolo. E a minha fragilidade emocional naquele momento e até como pessoa, eu não tinha condições de ficar naquele leito onde tinha tantas pessoas, 6 pessoas adultas, 6 homens adultos e eu sozinha de mulher ali para conduzir o Samuel. E eu fiquei muito nervosa naquele momento e eu desci, era momento de visita, eu falei, Vilmar, não sai desse quarto enquanto eu não voltar, eu tenho que resolver essa situação. Eu não dou conta de ficar aqui. Aí eu deixei o meu lado humano, assim, foi muito impactante porque eu não conseguia realmente, eu Heloídes, não conseguia ficar ali no meio daquela quantidade de homens quebrados do jeito que estava ali. E o Samuel ainda necessitando de cuidado total. E eu liguei para uma pessoa aqui de Crixás e ela falou para mim assim, para ele ligar lá para ver a possibilidade, e essa pessoa falou para mim assim, Heloídes, tranquiliza seu coração, você quer fazer o papel de Deus. Quem cuida de você, onde você estiver, é Deus. Independente se você vai estar no leito masculino, ou pediátrico, ou um quarto individualizado. Essa palavra, ela veio, ela doeu em mim. Porque eu passei por esses momentos todos, pedindo para Deus não deixar eu agir por mim mesma. E a palavra do Senhor, ele sempre fala para nós, esforçai-vos. É um verbo que nos tira da passividade. Não é aceitar as coisas do jeito que ela está vindo. Mas se há possibilidade de reverter algumas situações, não seja passivo. E eu sabia que tinha outros locais que poderiam colocar Samuel fora daquele lugar ali. O Samuel, ele passou na fralda, depois que tirou a sonda, ele não fazia xixi na fralda, ele não negava. Colocava o objeto para fazer ali no compadre, né? Ele também não fazia. Ele só fazia xixi se eu levantasse ele, deixasse ele em pé. Aí eu pegava o saquinho coletor, segurava e ele fazia. E hoje, gente, nós não vamos colocar sonda nele novamente. Nós vamos insistir. Deus vai me dar força para levantar o Samuel todas as vezes que ele precisar fazer xixi. E essa questão de quando falou de você quer, como se fosse assim, ajudar a Deus, essa palavra me doeu. Então eu penso que nós, conhecedores da palavra de Deus, a humildade era diferente de passividade. Sim. E a passividade não agrada o coração de Deus. Porque tem pessoas que elas são más. E você tem que mostrar que é possível. E você também estava num momento muito frágil, né, Luiz? Eu não tinha condições. E Então, foi bem nos assim, dias que eu estava no meu ciclo menstrual. Sim. E eu tenho um ciclo muito, muito intenso. É como se fosse uma hemorragia mesmo. Eu muito fraca para levantar esse menino sozinho. Eu não aceitava me tirar dali de dentro. Sim. O Vilmar até propôs, mas eu sabia que em uma das crises do Samuel, talvez ele não ia ter aquele cuidado que eu, mãe, eu achava que eu poderia resolver, porque eu tenho um controle maior sobre ele. Então, essa palavra eu senti como se fosse assim, você quer tomar a rédea da situação que não é sua. Isso me doeu. Às vezes você só precisava de uma palavra, olha, eu vou estar orando e vai estar tudo ajeitando. Calma, né? Nós vamos ver o que é possível. Como eu vi a cirurgia que eles fizeram na perna,
eu tava cedo pra fazer anestesia. Aí eu acordei e já tava colocando. Aí eles colocam tudo com a furadeira. Que ele é parafusado no osso. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu vou ficar sem andar. O meu medo era ficar sem andar. Ele está cortando a minha perna. Aí a mulher, não, calma, ele está colocando um aparelho. Vai ficar normal, você vai ficar normal. Você vai ficar ótimo. Aí eu já queria sair de lá andando já. Eu falei assim, não, agora que eles fizeram a cirurgia, eu já vou sair andando. Aí ela, não pode não, você não pode não. Na Tá verdade, querendo sair e já andar, né, Samuel? Eu tô ótima agora. na verdade, ele tinha aquela necessidade de estar sempre junto, segurar minha mão o tempo todo, antes da sedação, aplicar anestesia, tudo, eu tive que estar do lado. Eles me colocaram, você tanto que Deus é maravilhoso, que é uma coisa que não existe. Me colocaram dentro do centro cirúrgico para segurar a mão dele, para eles fazerem a anestesia, foi a hacker, né? Fez anestesia nele. Depois que ele foi encaminhar para a cirurgia, assim, que eu me afastei, terminou, voltou o Samuel para o leito, para a recuperação da cirurgia, volta a mãe para o centro cirúrgico novamente, fica com ele lá. Então foram cuidados que, humanamente falando, não existiria. Sim. Então foi realmente, eu vejo, é Deus em cada detalhe. Quando eu vi minha perna cheia de ferro, eu assustei demais. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer com isso? Só arrependimento de eu ter comprado um motor. E você, Luiz? Não, Tânia, não, eu penso que, por mais dolorido que foi, trouxe aprendizado. A gente tem que tirar aprendizado de tudo na nossa vida. Né? Dos momentos bons e dos momentos difíceis também. Sim. Porque é nessas provas é que Deus testa a nossa fé. É nessa prova é que a gente coloca realmente, assim, é aquilo que eu almejo para mim, né? O que é que eu vou tirar de aprendizado? Lições. E em todos os momentos. Ali eu pude estar com diversas pessoas para dar o suporte, estar junto, né? Na perda de um filho, né? Num olhar cuidadoso de uma médica dando uma assistência, às vezes, para um que estava precisando tanto. Eu e Samuel de cá, orando, intercedendo dentro daquele local. Então, assim, Deus sabia que precisava de nós ali naquele lugar, naquele momento. Acredito. Então, é a boa mão de Deus. Esperança. Você tem alguma esperança? Lógico, né? Muitas. Sobre a esperança, o que você me diz? A esperança é que eu ainda vou tá junto com meu irmão ainda pra nós assar. Que aí que a gente fazia prova de Prova laço. de laço. Aí eu ainda falei pra ele, eu falei assim, e agora, como que eu vou fazer com isso? Aí ele tava ensinando eu, né? Quando aconteceu, ele tava me ensinando. Aí eu falei assim, e agora, como é que nós vai fazer dupla agora pra laçar? Mas vai. Aí não, mas calma, espera o trem curar primeiro. E você, Luiz? A esperança de realmente dias melhores, né? Aí eu cheguei na segunda, na terça, ele tava indo pro laço, eu falei assim, ô, deixa eu ir com você. Não, não acredito. Aí ele, não, você não pode pegar poeira na perna, Pelo não. amor de Deus, vamos ficar quietos, Nem esse Samuel. ombro que tá sem a tipóia, mas não pode fazer movimento. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem deixar? Não, agradecer a Crixás, né, pelo apoio, as orações. Eu falo, sempre que a gente receber ligações, no momento que nós necessitamos, gente, é oração. E Crixás se uniu, né, em oração. Agradecer essa parceria aí de todos, né, independente das religiões. Sim. Não é placa de igrejas, né, é a nossa fé mesmo. E isso foi lindo de se ver. E prova para nós que quando o povo de Cristo prostra de joelho, Os joelhos. a resposta vem. É. Então, que nós possamos buscar mais a Deus. Sim. Em todas as situações, nas pequenas e nas grandes coisas. Hoje, Samuel, já é o nosso 9º episódio, mas assim, foi uma lição para mim hoje. Assim, esses últimos dias realmente foi uma lição de fé, de acreditar realmente no Deus que nos rege. E assim, está sendo isso aqui não é, na verdade, um programa, isso aqui, na verdade, está virando um testemunho. Então, assim, um testemunho de quão grande Deus é. E tá recebendo você aqui, você não tem noção da alegria que eu sinto. E quero agradecer muito vocês. Eu sei que vocês têm muitos afazeres. Deixou a casa. Samuel veio meio que mancando, né? Mas para estar nos atendendo aqui. E eu sei que a gente vai ter muitos feedbacks bem legais. E a gente tem recebido assim. Então, com esse testemunho de hoje, assim,
vai ser maravilhoso. Tá sendo maravilhoso pra gente e vai ser maravilhoso pra você também, né? Tá sendo maravilhoso pra nós também poder compartilhar, né? Pra mim tá sendo, é um prazer estar aqui agora, porque eu ficar em casa é ruim demais, ainda mais eu que sou agoniado. Ai, Sair quero de falar uma casa. coisa aqui. A Maitê te ama, Samuel. Manda um abraço pra ela lá e fala assim: Maitê, você tá vendo a minha entrevista? Maite, você tá vendo a minha entrevista? Ela chorava horrores, gente. Ela chorava muito, O muito. jeito que Viu? esses dois aprontavam nesse jet ski. Né? Ela nos sentiu anteriores, falta. Né? Muito Eu bom. Mas dos piores males, Deus nos livrou. E eu vou esperar a visita dela lá em casa. Tá escutando, né? Então tá combinado.